Bom, nós então estamos começando essa nova série. Caminho da salvação. A gente quer passar algumas semanas falando sobre salvação, como a salvação de Deus acontece. Passos, caminhos, o caminho que Deus percorreu e que a história foi sendo escrita e narrada para que a salvação fosse possível, acontecesse, chegasse até nós. E a gente vai começar, eu queria introduzir essa série com uma história, a história de Jonas. Alguém aqui não conhece, ou melhor, quem aqui conhece a história de Jonas? Levanta a mão aí. A maioria das pessoas, legal. A história de Jonas é uma das mais interessantes e impressionantes que a gente tem em toda a história. É uma história que desde o infantil é contada, porque tem cenas incríveis e maravilhosas, mas ela vai acompanhando a nossa vida adulta e a gente vai, como uma cebola, né, percebendo as camadas que tem por dentro ali e vai aprendendo. Bom, eu queria te dar um pouquinho do contexto da história de Jonas. Se você quiser já abrir sua Bíblia, está mais ou menos no meio da Bíblia, assim, Jonas, um pouquinho mais para metade, da metade. É um livro bem pequenininho, são poucos parágrafos ali, e vai abrindo a Bíblia aí, vai deixando a história de Jonas já pronta para você desfrutá-la. Vou te dar um contexto simples do que estava acontecendo ao redor de Jonas, tá? Quem está na leitura anual, como eu, assim, né? As pessoas que têm o costume de começa o ano, começar uma leitura. Talvez você está chegando, não sei em que momento você está, né? Mas estou vendo ali o Bruno com o Pedro. Boa, acertei. E a gente está numa leitura juntos. Então eu sei onde a gente está na leitura anual, terminando Deuteronômio ali. E o povo de Israel, você talvez, se não entendeu a história inteira deles, sabe alguns detalhes. Um povo que foi chamado lá do Egito, e ele vai para Canaã e começa a se formar uma grande nação e tal. E essa história vai acontecendo, não vou passar por isso agora. Em algum momento, vira um reino mesmo, com um rei. Você lembra de alguns nomes, o rei Davi, o rei Salomão, alguns reis que estão sido estabelecidos ali, e esse reino vai acontecendo. Passa mais uns anos, esse reino se divide, e agora metade do povo está no norte, metade do povo está no sul. E esse reino do norte é a casa ali, é o contexto desse nosso amigo chamado Jonas. O reino já está dividido, já tem um pedaço do norte, já tem um pedaço do sul. E o reino do norte está chegando perto do fim dele. Ele vai ser destruído daqui a alguns anos. A história de Jonas, ela passa mais ou menos no ano 780 a.C. E mais uns 50, 60 anos, acabou para o povo do norte. Lá em 720, 22, o povo do norte é conquistado e destruído e derrotado, né? Então, o Jonas, ele está num reino de Israel, nessa parte do norte, mas o reino já está em decadência. Eu preciso que você perceba isso. O reino já está caindo. E mais alguns anos, uns 60, 50, 60 anos, o reino vai cair. E justamente, sabe quem vai derrubar e ser o algoz do reino do norte? Um povo chamado Assírio. A Assíria, a nação Assíria. E a capital da Assíria é Nínive. Nínive. Daqui a pouco, daqui a algumas décadas, Nínive e todo o seu império assírio vai terminar e destruir com a casa de Jonas, que ele morava lá, o reino do norte. Mais algumas décadas, e claro, a gente que está vendo a história daqui sabe que isso acontece, mas Jonas só está ouvindo falar da ameaça assíria, aquele povo mau que está vindo de lá e está querendo destruir tudo. Jonas, a palavra Jonas significa um pombo, a ave. E a pomba, ela é uma mensageira de paz, universal, né? Quando você quer levar uma mensagem, especialmente uma pomba branca, uma mensagem de paz que a gente tem, e era nessa época. E eu já fico pensando, Deus escolhendo esse cara, falando, eu sei que Nínive é uma cidade cruel, violenta, que vai destruir, que é a minha inimiga, como a gente estava cantando aqui, né? Inimigo eu fui.
Mas Deus, e essa é a toada, não só do livro de Jonas, não só da história toda, do caminho da salvação, Deus é um Deus disposto a salvar, a mandar mensageiros de paz, a mandar pessoas que anunciem, há um outro caminho. Deus é um Deus, como Jonas vai falar, ao Senhor pertence a salvação. Deus é um Deus disposto a alcançar as pessoas. Bom, logo no versículo 2, Deus diz para Jonas: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive está tão má, tão ruim, tão cruel, que eu quero que você, Jonas, vá lá e pregue contra Nínive. Nínive faz o que cada um de nós faríamos se estivéssemos sendo comissionados por Deus a ir numa cidade que é a nossa maior inimiga, pregar a paz. Ele vira para o lado oposto e foge. Ele fala: eu nunca que vou para Nínive. Para onde que é Nínive? É para cá? Então ele literalmente pega um barco na direção oposta e vai o mais longe de Nínive possível. Versículo 3 diz: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, não para obedecer a Deus. E ele fugiu para Tarsis, que é uma cidade bem o oposto. Desceu para Jope, encontrou ali um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para longe da presença do Senhor. O quanto antes eu conseguir fugir, me desvencilhar dessa ideia de pregar lá em Nínive, por que eu vou ir para lá? Eu vou fazer isso. Mas Deus está decidido a mandar uma mensagem de paz para os seus inimigos, amém? Deus está decidido a mandar uma mensagem de paz aos seus inimigos. Quem aqui já se considerou um inimigo de Deus? Deus tem uma mensagem de paz para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, amigos, para as pessoas que estão perto, para a nossa cidade. A gente quer colocar nas mãos de Deus aquilo que já é dele, a salvação, e perceber que Ele é o único responsável por salvar, não só a nós, não só os inimigos, mas todos. Deus é o personagem principal, não só dessa história, mas de todas, e 3 personagens interagem de uma maneira especial com esse personagem principal que é Deus: Jonas, a cidade de Nínive e os marinheiros. E eu queria começar pelos marinheiros. Alguém aqui já passou uma tempestade na água, num barco, numa embarcação? Alguém já teve essa desventura já, Flavinha? Teve um momento? Poucos? Aqui a gente está um pouco afastado do litoral, né? Eu, assim, 8 anos da minha vida eu morei na praia, praticamente, assim, né? Era no litoral. E eu andei muito de barco. Isso era em Santarém, no Pará. Então, lá o transporte número 1 é a moto, mas o número 2 é o barco. Para tudo que você vai fazer, qualquer cidadezinha perto, a gente andava muito de barco. Então eu passei por inúmeras tempestades no mar, momentos que você tem que ir lá, vou colocar o colete, ficar agarrado em alguma coisa, esperando que passe, mas na confiança, né, de que uma hora vai passar. E essa é a situação que se encontravam esses meus amigos marinheiros. No versículo 4 e 5, diz assim: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que ela ficasse mais leve. Eles estavam de qualquer forma, de qualquer jeito, tentando se salvar, com manobras ali marítimas, né, fazendo coisas que precisavam ser feitas, que os marinheiros sabiam fazer, se livrando de cargas para que o navio ficasse mais leve, né, e não ficasse um pouco mais à deriva e solto, mas também clamando ao seu Deus, cada um ao seu Deus. E eu imagino ali, era um lugar portuário, lugares portuários têm vários tipos de pessoas, né? Um lugar que tem um vai e vem. Então eu imagino a diversidade de línguas e de orações, rezas, clamores que estava sendo feita naquele barco. A gente tem até aquela piada onde na crise não tem ateu.
O ateu, ele vai indo até o avião começar a cair, né? Ou até alguma coisa acontecer. E nessa época, menos ainda, né? Essa própria ideia de não crer em Deus era distante. Todos acreditavam em alguma coisa. E nessa hora, eles clamaram ao seu Deus. Cada um vai lá e apela. Alguém nos acude. Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para se salvar, é agora. Deus A, Deus B, Deus C. Qual é o caminho da salvação? Como é que a gente está num momento agora que a gente vai morrer? É um momento que o barco vai ser despedaçado, a gente não tem mais o que fazer, acorda todo mundo aí, clama ao seu Deus para que de alguma maneira algum Deus resolva. Essa era a situação. O capitão vai lá e fala assim para Jonas: levanta, peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Tempos de crise, eles geram busca pelo divino. Você já percebeu isso? Tempos de aflição, tempos de dor ou de preocupação, de crise em geral, eles geram busca nas pessoas, em nós, pelo divino. A gente viu muito isso nas enchentes. A mudança de postura das pessoas em relação ao Evangelho. Não só ao Evangelho, a todo tipo de divindade, mas ao Evangelho também. Depois que você perde tudo, e pela água, como foi aqui no Rio Grande do Sul, né? Depois que a tua perspectiva de segurança, né? O teu trabalho, a tua casa, aquilo que você... Depois que você está num momento de não ter mais onde se agarrar, a perspectiva muda e você se apega diferente ao divino. Eu não sei quanto que a gente tenha aproveitado isso. A oportunidade que às vezes a gente tem quando as pessoas estão num momento onde elas não têm mais nada a se apegar. E talvez a gente só ignora isso. Bom, eles seguem buscando essa ajuda de algum Deus que possa talvez controlar o mar. Qual que é o Deus do mar? Poseidon, não tinha naquela época contato com os gregos tão fortes, né? Mas como que a gente pode resolver isso aqui? E aí Jonas diz assim: eu sou hebreu e adoro Yahvé, o Deus do céu e o Deus que fez o mar e a terra. E é isso aí que a gente precisa, o Deus que fez o mar, é esse Deus que a gente precisa. E em seguida Jonas contou que estava fugindo desse Deus. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados e disseram: veja aí o que você fez. E a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntavam a Jonas: o que nós devemos fazer para que se acalme o mar? Você aí que conhece o Deus que fez o mar, o Deus que é dono do mar, o que a gente faz? O que esse Deus precisa para acalmar o mar? O que a gente deve fazer com você? E Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem ao mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Quando uma resposta, depois deles clamarem tanto por alguma divindade, quando uma resposta finalmente chega, a resposta é um sacrifício. Eu preciso de um sacrifício. Quer que acalme o mar? Eu preciso de um sacrifício. É isso que Jonas diz que tem que acontecer. Eles relutam, claro. Não, a gente vai matar alguém, capaz. A gente está quase morrendo todo mundo aqui. Se a gente jogar você no mar, acabou. A gente está te matando. Não vamos fazer isso. Não vamos ceder à pressão do sacrifício. Dá para resolver sem sacrifício, eles pensaram. E vamos tentar resolvendo. E a Bíblia fala que eles continuaram e tentaram até que o barco ia afundar. E eles cederam e perceberam que a única opção era o sacrifício. E eles vão lá e entregam. Jonas, né, já tinha se entregado, e eles vão lá e jogam ele no mar. E o que acontece é que acalma a tempestade. Aqueles marinheiros são salvos por um sacrifício, quando Jonas se entrega ali. Jonas sabia que o problema era ele. O problema todo era ele ali. Ele estava fugindo de Deus. Mas no nosso caminho da salvação, e aí olhe para a série inteira, para o panorama histórico inteiro, o sacrifício é fundamental. Alguém precisa morrer. Essa que é a verdade. Alguém precisa. O sacrifício ele é fundamental e já está aqui. Prefigurado na história de Jonas, sem sacrifício, marinheiro nenhum ia se salvar. Sem sacrifício, ninguém ia se salvar. Nem nessa embarcação, nem na minha embarcação, nem na sua embarcação, nem em embarcação nenhuma. Se algum
de nós não se sacrificasse. O paralelo com Jesus, ele é óbvio, ele é nítido. Para nós que já temos a revelação, nós olhamos para isso e vemos, puxa, claro, assim como Jonas foi lançado àquele mar por aqueles homens, Jesus foi lançado numa cruz para ser o verdadeiro e último e único sacrifício. Ele morreu pela vida dos seus amigos, a vida de Jonas, a vida do marinheiro, a vida de Nínive, a vida de todos nós. Depois que Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma, o medo, então, ele dá lugar à adoração. E aqueles marinheiros, a Bíblia fala que eles se prostram, adoram o Senhor Yahvé, eles falam, esse Deus realmente é o Deus que governa tudo, que governa os mares. Algumas perguntas já ficam para nós. Quem que é o nosso Deus na tempestade? Quando está difícil, quem que é o primeiro Deus que você corre? É Deus, é Jesus, claro. Mas será que é mesmo? Ou será que você, como esses marinheiros, não tenta... Você sabe fazer coisas, como eles sabiam. Você sabe manejar o cartão de crédito e talvez pegar um empréstimo, ou você sabe tentar burlar alguma coisa aqui, ou emitir uma nota fria, você sabe fazer coisas que talvez resolvam a situação. Você sabe mentir para sua esposa, você sabe enganar aquilo, você vai pensando em formas, talvez, de salvar o seu barquinho sem o sacrifício. A gente ainda está lutando, será, com as nossas próprias forças, com os nossos méritos e tentativas de, talvez até, assim, agradar esse Deus do céu e do mar, com as nossas embarcações, com as nossas coisas, com os nossos êxitos. Será que a gente ainda tenta fazer isso? Ou será que, de fato, nós já reconhecemos que não dá? O Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe, Ele é poderoso para te salvar de qualquer situação, de qualquer situação. O sacrifício já foi feito. Jonas já está no mar, homem ao mar. Bom, o segundo personagem aqui é Nínive. Nínive, como eu falei, era a capital da Síria, que era o reino inimigo de Israel nesse momento. Nínive era uma cidade de mais ou menos 600 mil habitantes, então cidadão, assim, uma cidade grande, e era um dos reinos mais poderosos da época. A Síria estava em expansão e dominando todas as coisas, até que de fato chegou a dominar o próprio Israel. E aí Jonas recebe essa mensagem: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, Jonas, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era má. Nínive era cruel, era uma cidade violenta, e Deus sabia disso, e Deus é justo e santo, e a justiça de Deus vai punir o pecado e a maldade. Deus é um Deus justo e santo, que pune o pecado e a maldade. Isso é uma verdade que a gente não pode esquecer, se esconder dela, se afastar dela, porque ela norteia todo o resto. O livro de Jonas começa falando isso. Deus percebe a maldade de Nínive e fala: essa cidade é má, é ruim, e eu vou destruir essa cidade, porque eu destruo o pecado. Vai lá, Jonas, e fala isso para eles. Essa é a mensagem de Jonas. Quando você escuta isso, talvez, quem que é a Nínive que vem na tua cabeça? Quem é a Nínive para você hoje? É o carnaval. O carnaval, essas pessoas promíscuas, a maldade que existe no mundo, as pessoas violentas, os bandidos, os esquerdistas para alguns, os bolsonaristas para outros, outras religiões. Esses são a Nínive, a maldosa, aquela que Deus está irado, está... Quem que é Nínive quando você enxerga essa cidade, quando você compara com hoje? Quem que é o primeiro grupo, a primeira pessoa? E eu vou além na minha pergunta. Você se enxerga mais como Nínive ou mais como Israel? Que era o povo de Deus aqui na época. No capítulo 3, versículo 4, Jonas chega na cidade. Ele andou um dia inteiro e então ele começa a anunciar. E a mensagem dele é a seguinte: ele chega lá em Nínive e diz: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem de Jonas.
que aconteceria se alguém aqui em Santa Cruz saísse no meio da cidade, chegasse lá no Parque do Outubro e falasse: Santa Cruzenses, tem uma mensagem para vocês, dentro de 40 dias essa cidade será destruída. O que você acha que ia acontecer? Provavelmente nada. Provavelmente nada. As pessoas iam talvez até ignorar aquela pessoa. Talvez um ou outro ia rebater, talvez um outro ia até ficar bravo, tentar, sei lá. Mas talvez não ia acontecer nada. Agora, quando Jonas chega lá em Nínive, nessa cidade malvada, que ia destruir, e o ia não é uma condição, estou falando assim, ele poderia, não, ela iria de fato, daqui a 50, 60 anos, destruir Israel. Quando ele chega nesse lugar e prega essa mensagem simples, dura, sem floreio, sem nada, vai ser destruído 40 dias. No versículo 5 do capítulo 3 diz: os ninivitas creram em Deus. Vai ser destruído? Não. Eu creio em Deus. Proclamaram um jejum, vestiram roupas feitas de pano de saco, no sentido de se humilharam, né? Botaram, assim, despiram, né, de qualquer roupa chique e tal, desde o maior até o menor. O rei proclama na cidade: ó, ninguém pode comer mais nada. Tirem as roupas, botem roupas de pano de saco, e está proclamado um jejum oficial. E, por favor, vamos tentar se arrepender e mudar os nossos caminhos. Talvez Deus mude de ideia. É isso que o rei da cidade de Nínive fala. Todos se arrependeram, jejuaram, mudaram os seus caminhos, abandonaram os seus caminhos. Será que nós ainda cremos, ou será que nós cremos que uma cidade ainda pode se arrepender? Você acredita que Santa Cruz ainda pode se arrepender como Nínive? Será que você acha que isso é coisa de Jonas? Isso acontecia lá. Como que você encara quando você vê Deus salvando uma cidade? Confrontando uma cidade, não é uma família, não é uma célula, não é um bairro. Ele olha para uma cidade inteira e fala: vocês são maus e vão ser destruídos por isso. E leva um profeta e anuncia a verdade de Deus, e essa cidade se converte, se arrepende, rasga as roupas, jejua e fala: a gente precisa mudar. O que a gente está fazendo? Para onde a gente está indo? Do mais pobre até o rei. Você acha que isso é possível? Vou além. Você gostaria de fazer parte disso? Você gostaria de fazer parte do movimento de Deus, de salvar a sua cidade, salvar Santa Cruz? Bom, Deus viu o que eles fizeram, no versículo 10 diz: como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que ia fazer, e não mais fez. Nínive se arrependeu, mudou os seus próprios caminhos, e aí Deus falou: era isso que eu estou falando, é isso, é essa postura que me agrada, eu vou poupar essas pessoas porque elas se arrependeram. A nossa maldade é igual a de Nínive. A diferença é o arrependimento. A maldade da nossa cidade, das nossas famílias, a minha e a tua, é igual a de Nínive. A diferença é que eles se arrependeram. Jesus vai até usar eles de exemplo mais para frente, aí estamos falando de 700 anos depois. Jesus vai usar os ninivitas contra os israelitas, que estavam com o coração endurecido. Jesus vai lá, faz alguns milagres, os israelitas, a liderança especialmente ali, critica Jesus, fala: isso é coisa do diabo, quem é você para fazer milagres? Ele fala: pois é, vocês têm o coração endurecido, vocês não acreditam. Sabe quem vai se levantar contra vocês? E aí ele fala lá em Mateus 12:41, os ninivitas, lá a cidade de Nínive vai se levantar no dia do juízo final contra essa geração aqui. Jesus está falando para os seus contemporâneos ali, e vai condenar, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está alguém maior que Jonas. Agora, depois que tudo isso, que é fantástico, né, o que está acontecendo acontece, Jonas fica bravo. Jonas, ele não se agrada com o que aconteceu, com o desfecho, porque ele estava lá para anunciar a condenação da cidade. Pense você, ele já tinha fugido. Não, eu não vou para lá. Mas beleza, Deus leva ele para lá, a gente já vai chegar nessa parte. E aí Jonas está lá e ele
de maneira totalmente seca, estúpida, eu diria assim, no termo, né, grosso assim, vai lá, chega no meio da cidade e fala, ó, seguinte, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. E é isso. E aí as pessoas, não, eu quero me arrepender, tá certo, eu estou uma postura, e aí se arrepende, a cidade toda se arrepende. E Jonas fala, não é assim, essa cidade é minha inimiga, tudo que eu queria é que Deus destruísse essa cidade. Agora, eles se arrependeram, e Deus também mudou o coração, ficou do lado deles. Isso gera uma ira no coração de Jonas, porque agora ele tinha que lidar com a misericórdia de Deus. Quão difícil é lidar com a misericórdia de Deus, na sua vida, na vida do outro. Quantas pessoas não acreditam, não engolem, não desce que Deus é misericordioso, não aguento, não consigo conviver com Deus que ama, que perdoa, que me deixa viver mais um dia. Eu preciso me punir, eu preciso resolver as coisas com dor, com outros sentimentos. Eu não creio que depois de tudo que eu tenho feito, Deus pode ser misericordioso comigo e com o outro mais ainda. Como que Deus salva esse infeliz, essa pessoa? Alguns preferem, no caso de Jonas aqui, preferem ver os seus inimigos condenados, mortos, do que arrependidos e salvos. Eu lembro, e também funciona para os dois lados. Eu lembro de uma vez ser sincero e falar assim, eu oro para que o Bolsonaro ou o Lula, né, na época quem estava se converta. Imagina que lindo que ia ser se o Lula, que é o presidente agora, se convertesse de verdade. Não, peraí, está tudo errado. Isso aqui, errei, tá... Eu lembro que eu contei isso num grupo e as pessoas ficaram assim, não, cara, não. A minha vizinha aqui, mãe solteira, ela se converter, beleza. Agora o Lula, não, cara, não. Esse cara tem que ir para o inferno. É a postura de Jonas. Quem que você não quer que se converta? Já fez aquelas listas? 5 nomes para você correr atrás essa semana e contar o evangelho e trazer para sua célula e tal. Qual que é a lista de pessoas que você não quer que se converta? Às vezes a gente quer ser mais justo que o próprio Deus. Bom, finalmente chegamos em Jonas, que é o personagem que dá nome a esse livro. E tudo isso aqui parece uma grande alucinação quando você pensa. As coisas que vão acontecendo, elas são malucas. Lembra, né? Ele é chamado por Deus para ir pregar para Nínive, essa cidade que é inimiga, que ele não quer que se converta. Ele acaba indo e ela se converte, né? Justamente por isso que ele não quer ir. Mas ele foge, vai para o outro lado, chega na embarcação. E aí eu contei um pouquinho a história dos marinheiros. Eles vão lá e tal, jogam Jonas no mar. E aí Jonas está lá no mar, como aquele sacrifício, enquanto ele estava fugindo de Deus. E o que acontece é que ele é engolido por um grande peixe. Uma baleia, um jacaré, não sei, um grande peixe, vai lá e engole Jonas, e ele vai parar dentro da barriga do peixe. Essa é uma loucura, essa história. E lá dentro da barriga do peixe, ele faz uma oração. Presta bem atenção, capítulo 2, tá? Estou no capítulo 2, vou te dar um tempo até para olhar para a tua Bíblia e ler comigo aqui. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar, ali as águas me cercavam por todos os lados, e as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. O paralelo que Jonas faz com Jesus, em seu sacrifício lançado, e ficar 3 dias aqui, ele vai até certo ponto, porque a partir daqui Jonas ele é muito mais parecido comigo e com você do que com Jesus. Eu não sei quantas vezes você já fez essa oração, mas eu já fiz algumas. Deus, tá difícil. Onde eu estou aqui agora é ruim. Me salva, por favor. Parece que as tuas ondas, né, as águas estão agitadas,
eu não consigo organizar, é o tempo, é o dinheiro, é os meus sentimentos, é o meu relacionamento, é eu mesmo, não consigo crescer como homem, como mulher, não consigo educar os meus filhos, eu preciso de salvação, essa que é a verdade. Eu preciso que o Senhor me salve, eu estou num lugar no fundo do mar. Para Jonas isso era verdade. Bom, ele fica ali 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Mais uma vez a referência óbvia para Jesus, né, que ficou 3 dias, 3 noites morto. Lá em Mateus 12, 38, quando Jesus está naquela conversa com aqueles líderes, alguns escribas e fariseus, líderes religiosos, eles falam para Jesus: mestre, queremos ver algum sinal, alguma maravilha, algum milagre feito pelo Senhor. E ele responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está anunciando a morte dele. E a ressurreição, porque ele fala 3 dias, né? Ele não fala, vou morrer. Vou ficar 3 dias morto, é diferente. O caminho da salvação, ele passa assim por Jonas no fundo do mar, apontando para Jesus, lá no fundo da terra. Bom, Jonas ele chega em Nínive de carona, porque o que acontece é que depois dos 3 dias o peixe vai lá e vomita Jonas, são e salvo, na praia. E aí Jonas já pega um atalho, já está ali perto e vai então para Nínive. E quando a sua pregação surte efeito e os ninivitas, como eu contei, se arrependem, ele se irrita com Deus, ele fica muito aborrecido. No versículo 1 a 3 do capítulo 4, diz o seguinte, presta atenção: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando lá na minha terra? Por isso que eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que muda de ideias quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim morrer é melhor que viver. Para mim morrer é lucro, é o que ele fala. Para mim morrer é lucro. Eu lembro de outro homem que fala isso. Se eu não puder cumprir a missão de Deus, Paulo fala, para mim morrer é lucro. Porque para mim viver é cumprir, é poder testemunhar. E Jonas está dizendo bem o inverso. Ah, se eu tiver que ver esse Deus misericordioso salvar mais uma alma, eu não quero mais viver. Ele sai dali, dessa conversa com Deus, brabo, vai reclamar em algum lugar, senta ali, está um dia muito quente. A gente sabe bem como são dias muito quentes. E Deus cuida primeiro do corpinho de Jonas, fazendo uma planta crescer, e vira sombra sobre ele. Ele está ali, ele até se acalma, com aquela sombrinha sobre a cabeça. E aí passa um dia, Deus vai lá, manda uma lagarta, que morde aquela planta e mata a planta. E Deus, mais preocupado em cuidar do corpo e do bem-estar de Jonas, está preocupado em cuidar do coração, e expor o coração de Jonas. E aí quando essa planta é mordida por essa lagarta e morre, Jonas, mais uma vez, fica muito irritado e fala: Deus, tira minha vida, porque o Senhor me tirou essa planta. Eu amava essa planta, que ele estava um dia. Essa planta era tudo para mim. E aí Deus vai lá e expõe o coração de Jonas. Deus diz: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta, Jonas? Deus pergunta para ele. Ele respondeu: sim, tenho. Sim, eu tenho razão. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado ela, nem tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 crianças, muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Quem você acha que cuida da salvação das pessoas, Jonas? Quem você acha que é responsável por salvar as pessoas? Você está querendo arrogar para si algo que não é seu. A salvação pertence a mim.
é o que Deus diz. Esse é o final da oração de Jonas, inclusive, lá dentro do peixe. Ele faz toda essa oração emocionante dentro da barriga do peixe, pedindo para que Deus o salve, e ele termina dizendo isso, Jonas 2:9. Ao Senhor pertence a salvação vem de Deus. Deus, ele vai usar tudo, e a gente cantou a música Cristo move as montanhas. Deus vai mover as montanhas, as lagartas, as plantas, o peixe, tudo, para expor o nosso coração e para salvar a humanidade. Bom, para mim a lição principal do livro de Jonas que fica é: Deus está interessado em salvar pessoas. Nosso Deus, ele está interessado em salvar pessoas. Lá do fundo do mar, na barriga do peixe, Jonas faz a oração mais sincera que nós devemos fazer. A salvação vem de Deus, ao Senhor pertence a salvação. Talvez o mais interessante, e o que mais chame a atenção em toda a história de Jonas, que é incrível, seja de fato os 3 dias dentro da barriga do peixe. E Jesus usa isso para apontar para a sua própria morte e ressurreição. Mas o caminho da salvação, e a gente vai falar sobre isso, o caminho da salvação ele passa por Jonas, passa por Nínive, passa pelos marinheiros, passa pela planta, passa pela lagarta, pelo sol quente que estava ali, passa por todos os eventos antes de Jonas, todos os eventos depois de Jonas, até que chega em Cristo. Cristo é o centro. Ele é maior que Jonas, ele é maior que o mar, ele é maior que a planta, ele é maior que o sol, ele é maior que eu, maior que você. Jesus, a ele pertence a salvação. Ele foi o verdadeiro sacrifício que resgatou nós, marinheiros, na nossa embarcaçãozinha. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: você já entregou a sua vida a Jesus? Você está numa embarcação, você já entregou a sua vida nas mãos de Deus e aceitou o sacrifício que Ele fez por você? Você já fez isso? Essa é a primeira pergunta. Se não, faça isso agora. Faça isso agora. Feche seu coração, seus olhos, seu coração e fale: ei, eu quero ser salvo. Jesus, me salva agora. Você tem confiado mais nos seus próprios esforços ou no sacrifício de Jesus por você? O que te dá mais confiança? Você mexendo nas velas ou um homem ao mar? A gente está começando essa série, o caminho da salvação. Vamos passar por lugares diferentes ainda, cada domingo, são muitos domingos. Mas eu queria que uma frase ficasse com você: a salvação vem do Senhor. Do Senhor vem a salvação, a Ele pertence a salvação. Amém? Deus, nós queremos te agradecer porque nós somos alcançados por esse homem que foi jogado ao mar. Obrigado porque o Senhor, como Jonas, passou 3 dias e 3 noites no fundo da terra, e esse sacrifício de uma vez por todas nos libertou. Deus, nós queremos, diferente de Jonas agora, aceitar a tua misericórdia, Deus. Obrigado por ser um Deus que nos ama, Deus. Um Deus que ama nós, pecadores, ninivitas, maus, sujos. Deus, nos ajuda, Deus, a aceitarmos a tua misericórdia, primeiro conosco, Deus, para cada um de nós. Por favor, Deus, que nossos esforços, os nossos braços, não tentem competir, Deus, com a tua graça. Que possamos abraçar e nos alegrar, Deus, com a tua salvação. Tira de nós, como o Senhor fez com aqueles marinheiros, o medo, e coloque em nós no lugar a adoração. Que possamos, em resposta ao que o Senhor nos faz, te adorarmos, Deus, nos alegrarmos no Senhor e te glorificarmos, Deus. Peço também que o Senhor nos dê misericórdia para com os outros. Deus, nós queremos ver essa cidade salva, se arrependendo, Deus. Essas ruas, as pessoas se arrependendo. Por que não, Deus? Por que não? Por que a nossa fé é tão pequena? Deus, olha para a nossa oração aqui, Deus. Diferente de Jonas, que estava lá, bobo, não querendo que essa cidade se convertesse.
Deus, escuta a oração dessa igreja, dessas famílias aqui. Começa aqui, Deus, em cada lar, em cada célula, em cada família, em cada encontro nosso, a salvar essa cidade, Deus. Nós cremos sim, queremos ver as ruas, as pessoas, a cidade, do menor ao maior, se arrependendo, mudando os seus caminhos, mudando as suas práticas, Deus. Nós já vivemos isso. Queremos que outros vivam também, Deus. Nos usa, Deus, para anunciar a tua salvação. Nós te amamos, Deus. Obrigado pela tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.